Ok, pessoal, acho que já está aqui ao vivo, não sei. Tá live? Bola vermelha? Espero que esteja. Então tá bom, vamos à aula de hoje. Hoje, primeiro antes, vou contar uma história para vocês do Rebbe. Uma das histórias antes de a gente começar. Sim, por favor, Daniel. Eu aguardo você. Vou esperar ele voltar. Não precisa ser penalizado porque ele foi fazer a mitzvah, né? Foi ajudar. Ok, tá. Essa história eu escutei de um rabino que é um americano, ele foi morar em Israel, Rabino Tuvia Bolton, senhor alto, magro, barba ruiva, comprida. Ele lá em Israel, ele mora num lugar, numa cidade chamada Kfar Chabad. Kfar Chabad em hebraico é aldeia Chabad. É uma aldeia, chamam de aldeia, mas deve ter lá uns 2.000 habitantes, umas 2, 3.000 famílias, todas Chabad. E lá ele abriu uma yeshiva. Isso é um seminário rabínico, é uma escola onde estuda Talmud, estuda só Torá, para rapazes que mais tarde se aproximaram do judaísmo. O Felipe, que vocês conhecem, estudou lá por um tempo. É tudo em inglês, eles falam inglês lá, para pessoas que vêm de outros países, que não falam ainda hebraico. E ele conta que uma vez ele chegou no escritório dele, isso já deve fazer uns 30 anos mais ou menos, e ele pega um recado na secretária eletrônica de uma mulher, o nome dela era Zahava, pedindo para alguém retornar o telefone, ligarem para ela. O rabino achou que era um engano, porque a mulher falava um hebraico assim, fluente, uma israelense, nitidamente. E não tinha a ver com o seminário dele, que era só para americanos ou pessoas estrangeiras que não falavam hebraico, né? Era só para homens, aí uma mulher liga. Mas ele educadamente ligou para falar para ela que ela ligou por engano, para ligar para a pessoa certa, para avisar. Então ele ligou e a mulher falou: aí é do Kfar Chabad, da aldeia Chabad? Falou: é, que é da aldeia Chabad. Mas eu acho que a senhora ligou por engano, porque aqui é só para rapazes, não é para a senhora. Não, não, mas o meu interesse é o seguinte: eu tenho uma amiga que se chama Sara. E essa Sara, ela quer abortar. Ela me falou que ela já tem 3 filhos, o salário do marido não é suficiente para os 3, agora mais um não vai dar, e que ela quer abortar. E a única chance dela não tirar o neném é se o próprio Rebbe de Lubavitch ligar para ela. Aí o Rabino falou: bom, acho que a senhora então acertou no número, não ligou por engano não. Mas olha, eu vou falar para a senhora, o Rabino de Lubavitch, ele é um homem muito ocupado. Ele é um senhor que o dia inteiro ele estuda e ele fica praticamente a noite inteira respondendo dezenas, às vezes centenas de cartas que chegam por dia. Ele não liga para as pessoas, não é assim que funciona. Mas se a senhora quiser, eu mando um fax para o secretário dele. Falou: por favor, faça isso então. Pega o nome da mulher, Sara, filha de tal, etc. O Rabino mandou um fax. Depois de 1 hora ou 2, volta um fax. Era na época que não tinha e-mail ainda, 30 anos atrás. Volta um fax do secretário do Rebbe, onde o Rebbe fala: é verdade que ninguém falou com ela ainda sobre, não falou com a Sara ainda sobre não abortar? Será que ninguém falou com ela ainda? Então o Rabino pegou a resposta do Rebbe, ligou de novo para essa Zahava, falou: estou aqui com uma resposta do Rebbe. Ele me respondeu logo. Ele falou que, será que ninguém falou ainda com essa Sara para ela não abortar? A Zahava falou: como? Eu já falei com ela. Será que o Rebbe está me chamando de mentirosa? Eu já falei com ela. E o Rabino não sabia o que fazer. Ele ficou... O Rebbe falou que, será que ninguém falou com ela ainda, com essa Sara? E a Sara falou: o Rebbe está me chamando de mentirosa. E o Rabino ficou mudo. A Zava do outro lado ficou muda também, ficou
clima meio tenso, a Zava começou a gaguejar e falou, olha, eu vou lhe falar uma verdade, Rabino. Não existe Zava, eu sou Sara. Era ela própria, né? Mas agora então eu entendi, eu recebi a resposta do Rebbe. Queria que o Rebbe sabe então que sou eu mesmo. Então avisa para ele que se é assim, que eu não vou abortar. Então ele falou, tá bom, eu vou avisar, mandou um fax lá para o secretário do Rebbe. Depois de 3 horas veio uma carta, um fax, onde o Rebbe dando uma bênção para ela, pelo fato dela não estar tirando a criança, que Deus vai dar para ela muito sustento e muitas coisas boas também. Foi uma história que ele contou pra gente. Vou contar uma outra história também, antes de começar a aula. Essa história foi de um rabino lá em Israel. Procuraram esse rabino um casal, o nome do rapaz era Androi, um nome tipicamente russo, devia ser um novo Oleh Hadash, como se chama, um novo imigrante russo para Israel, um judeu, que ele queria casar com outra moça, o nome da moça era Sharon. E eles vieram para o rabino e falaram, olha, a gente quer casar. Ele falou, tá bom, vocês preenchem aqui o formulário. Eles preencheram. Lá no formulário, entre outros dados, eles declaravam que os dois eram solteiros, não tiveram casamentos anteriores, que eles podem se casar, não são casados, certo? Então tá bom, e eles começaram a frequentar a sinagoga do rabino, e criaram uma amizade com o rabino, o casal. E numa das noites, eles conversando com o rabino, ela contou um caso que ela teve uma vez com um cara, essa Sharon, lá na Califórnia, e que esse cara era um cara meio complicado. No final ela casou com ele, mas o tribunal anulou o casamento retroativamente dentro de 6 horas, porque é um cara meio complicado. Aí quando o rabino escutou isso, que ela casou uma vez, e que o tribunal anulou, o rabino ficou, mas você então é uma mulher casada, você não pode casar com ele, você está casada com outro. Não, o tribunal anulou o casamento dentro de 6 horas. O menino falou, não interessa se você foi casado 6 horas ou 6 anos, se você não fez o divórcio religioso, você é uma mulher casada. E começou a brigar. Ele falou, não, como? O casal ficou muito chateado, eles queriam que o rabino casasse eles, de repente o rabino agora está se negando. E já está tudo pronto para o casamento. Eles já contrataram banda e salão e isso e aquilo. E o rabino se negava. Ela ficou muito revoltada. O rabino falou, olha, calma, eu vou tentar te ajudar. Vamos tentar conseguir um divórcio para você. Ele falou, mas eu não sou casado, não quero nem mais ver a cara desse cara e não sei o que. Ele falou, eu vou tentar conseguir um divórcio. Como o cara ficava na Califórnia, e ela estava em Israel, tinham que achar o cara na Califórnia para ele dar o divórcio. Então, isso foi demorado, era complicado. O cara já era um cara complicado, ele vinha até o tribunal, até os rabinos para fazerem o divórcio religioso. No final, depois de algumas semanas, alguns meses, chegou finalmente o divórcio depois de muitas custas. Só que quando chegou o divórcio, para o Sharon e para o Androi, a Sharon leu, que era uma mulher divorciada então agora, que ela pode casar então com qualquer outro rapaz, depois de 92 dias do divórcio. Por quê? Porque pela lei judaica, antigamente não existia teste de DNA. Quando a pessoa se divorciava, tinha que esperar 92 dias, porque se nasce uma criança, você antes não sabia se era do primeiro, se é prematuro, ou se já é do segundo. Então a lei aplica que você tem que esperar 92 dias para poder diferenciar a criança. Mesmo que hoje você tem testes de DNA, a lei fica, os sábios não revogaram essa lei, tem outros motivos também espirituais dentro disso aqui. Ela não podia casar. O menino falou, não caso, tem que adiar agora o casamento para janeiro. O casamento estava marcado para 5 de dezembro de 2004, eu acho. 5 de dezembro de 2004. E eles ficaram muito chateados, poxa, já tinham, acho que até impresso o convite. Fechado com toda fotógrafo, banda, buffet, salão. Eles não queriam adiar. A Rabino falou, eu não faço esse casamento, a lei não permite, eu não faço. E saibam, se vocês andarem de acordo com a lei de Deus, Deus vai abençoar vocês. Só vai acontecer coisas boas. No final de 3, 4 dias, eles ligam para o Rabino e falaram, olha, Rabino, ok, a gente está adiando o casamento para o final de janeiro,
O senhor falou que Deus vai ajudar, eu não estou vendo nenhuma ajuda aqui, nenhuma coisa concreta, mas o senhor falou que Deus vai abençoar, a gente vai acreditar no senhor. E assim foi, eles adiaram. Dia 26 de janeiro daquele ano, 2004, o tsunami inundou lá na Tailândia o quarto do hotel onde eles iam estar de lua de mel, na ilha de Lankan Fuji. Era esse o nome. Eles vão estar naquele hotel, eles já tinham reservado o hotel para lua de mel, já tinham comprado passagem. Então, pelo mérito disso que eles adiaram, eles comemoraram o casamento com muito mais alegria. Ok. Bom, vamos falar então alguma coisa. Primeiro, um pouquinho daquilo que a gente estava estudando da Torá. Vocês estão sem o livro hoje, mas eu vou falar de cor, ok? Eu não vou ler os versículos, vou falar de cor. A gente estudou sobre Caim e Abel na última aula, não foi? Faz tempo. Eu não me lembro os detalhes, o que eu contei e o que não. Eu queria contar um trecho muito interessante que fala do Caim e do Abel. Quando nasceu Caim, a Torá conta Vatelet et Caim, que a Eva deu à luz a Caim. Esse a, artigo definido feminino, singular a Caim, ao Caim, a princípio ele não precisava estar. Gramaticamente se podia economizar esse ao. Em hebraico, falando, já está escrito Vatelet Caim, deu à luz Caim. Certo? Não precisava ter esse artigo em hebraico, gramaticamente falando. Então, os sábios eles aprendem pelo fato de que a Torá ela acrescentou essas duas letras. E a Torá ela é muito minuciosa em cada letra que ela escreve. Não tem nenhuma letra a mais nem a menos. Então, que os sábios eles entenderam, eles estudaram dessa letra que nasceu com Caim uma gêmea. Quando nasceu Abel, está escrito Vateled et Ahiv et Abel. Está escrito duas vezes o irmão, o Abel. Duas vezes o, que também não precisava estar. Os sábios aprenderam que junto com Abel nasceu duas gêmeas. Nasceu 5 crianças ali. Eles cresceram. O Caim, desde pequeno, já mostrou suas habilidades negativas. Ele não era um bom filho, não era uma pessoa muito boa índole. E por isso que está escrito que ele foi plantar a terra. Foi trabalhar agricultor. A terra, ela tinha sido amaldiçoada, se vocês se lembram, na época do Adão. Quando Adão comeu o fruto proibido, Deus amaldiçoou Adão, a Eva, a cobra e a terra. Então, a terra, naquela época, você plantava trigo, nascia espinhos, plantava cevada, nascia abrolhos. Então, sendo assim, o Caim, ele foi trabalhar a terra, porque a terra foi amaldiçoada, era maldita, ele queria estar perto disso. O Abel, não, ele era muito bom. Ele quis ficar longe da agricultura por causa disso. Ele foi ser pastor. E os dois não se davam muito bem. Eles eram pessoas diferentes, totalmente opostas um do outro. Bom, chegou um dia que o Adão virou para os dois filhos e falou: olha, hoje é dia 14 do mês de Nissan, em hebraico, no calendário hebraico, e futuramente, nessa data, o povo judeu fará um sacrifício para Deus, que é o sacrifício de Pêssach, sacrifício pascual. Então, eu acho apropriado que hoje também vocês tragam alguma oferenda para Deus. O Caim, que plantava a terra, era agricultor, ele trouxe um pouquinho de linho, plantas de linho. E linho é uma planta que tem um cheiro mau. Ele não trouxe do melhor que ele tinha da plantação, trouxe o piorzinho que tinha, um linho que estava murcho. Abel, ele tosquiou a ovelha melhor que ele tinha do rebanho, a primeira ovelha. Trouxe a melhor lã e colocou lá para Deus. Os dois colocaram a oferenda no local onde futuramente foi construído o templo, certo? Em Jerusalém. Como a Torá conta, veio um fogo do céu, comeu a lã do Caim, do Abel, e do Caim não tocou. E o Caim ficou muito bravo com isso. Ficou muito nervoso. Mas, mais tarde, o Caim ele vira para o Abel e fala: olha, existe uma lei na Torá. A Torá não tinha sido entregue, ok? Mas o Adão, quando ele foi criado, ele era um profeta, também ele via coisas espirituais. Ele estudou a Torá de uma maneira espiritual. Os preceitos espirituais ele conhecia. A Torá já existia no mundo espiritual,
Isso não foi entregue ao povo judeu aqui embaixo. Então ele transmitiu para os filhos. E o Caim, ele virou para Abel e falou: olha, existe uma lei, que o primogênito, ele herda o dobro daqueles que não são primogênitos. O primogênito. É uma lei da Torá. Então, por exemplo, o pai deixou 300 mil de herança, o primogênito pega 200, o outro pega 100. Se ele tem, 5 filhos, então divide por 6, vai dar 50 mil. O primogênito pega 2 partes, 100 mil, e os outros 4 vão pegar 50 mil. É uma lei, assim funciona. E ele virou para o Abel e falou: olha, já que eu sou primogênito, eu mereço então casar com 2 mulheres, e você case somente com uma. Portanto, me dê uma de suas gêmeas para mim casar com ela. O Abel falou: olha, se Deus quisesse que você casasse com 2, eu com uma, então Deus podia fazer com que você nascesse com 2 e eu com uma. Mas já que Deus fez com que eu nascesse com duas gêmeas e você com uma, portanto, você case com a sua e eu vou casar com as minhas. Assim eles começaram a discutir e brigar. Nesse momento não tinha sido dadas as leis de Noé, certo? De acordo com várias opiniões. Portanto, não tinha um problema de incesto, casar com a irmã. Então assim, Abel e Caim começaram a brigar. Eles estavam no campo e Abel pegou Caim, começaram a brigar mesmo, e deu um golpe nele e derrubou ele no chão. O Caim falou: olha, você vai me matar? Não existe mais ninguém no mundo onde que você possa botar a culpa. Nosso pai vai saber que você me matou. O que você vai falar para o pai? O Abel pensou, largou o Caim. Caim aproveitou da situação, deu um golpe no Abel, pegou uma pedra afiada, esfaqueou esfaqueou Abel e assim matou ele. Ele não sabia o que fazer com Abel, é o primeiro defunto da humanidade. E ele levantou os olhos, ele viu 2 corvos brigando. Um corvo matou o outro, o corvo caiu no chão, aquele corvo que caiu, o corvo que matou, desceu, fez um buraco no solo, enterrou o outro corvo. Caim falou: vou fazer o mesmo com meu irmão, e abriu um buraco no solo, enterrou o Abel. E é isso que está escrito na Torá, que Deus, quando ele fala com Caim, ele fala: a voz do sangue do seu irmão está clamando para mim de dentro da terra. De dentro da terra ele foi enterrado. Ok. Nisso, o Caim se arrependeu, pediu perdão para Deus. E aqui aconteceu um problema. O que ele pediu para Deus? Até então, está escrito que o homem foi criado com um semblante divino. Uma santidade divina pairava sobre o Adão, sobre a Eva, sobre os filhos, sobre o homem. E essa santidade fazia com que os animais tivessem muito medo deles, porque tinha um semblante divino ali. Então o leão não atacava o Caim, o Abel, a onça, o tigre, o urso. Eles tinham medo. Então eles podiam andar facilmente, normalmente, no meio de todos os animais. Não tinha problema nenhum. No momento que Caim matou Abel, ele perdeu esse semblante divino, ele se tornou suscetível a ataques de animais. A gente sabe que tem a história do Nabucodonosor, não Nabucodonosor, Belshazzar, que ele colocou o Daniel na cova dos leões. Os leões estavam lá com muita fome. 72 horas não deram comida para os leões, estavam de jejum, coitados. Quando caiu o Daniel ali, jogaram o Daniel lá no buraco, na cova dos leões, o que há de se esperar? Que ele ia virar, né, carpaccio. Em 5 minutos ia ser devorado. Mas os leões ficaram com medo do Daniel. Por quê? Porque quando o homem tem semblante divino em cima dele, ele nunca faz um pecado. Os animais não atacam ele, tem medo. Mas aqui o Caim, ele estava em apuros agora. O que ele vai fazer? Ele pediu perdão para Deus, rezou para Deus. E Deus falou: ok, já que você se arrependeu, tudo bem. Eu vou colocar em você um sinal na sua testa para que os animais não lhe ataquem. E assim está escrito: Vayasem Hashem leKain ot lebilti akot oto kol motzó, que Deus colocou um sinal em Caim para que nenhum que encontrasse ele o atacasse. Qual foi o sinal que ele colocou no Caim? Alguns dizem que foi uma letra do nome de Deus. Que letra que foi? Tem discussão. Um lugar fala que foi a letra Rei. De acordo com a Kabbalah, com Arizal foi a letra Vav. A letra Vav é uma letra assim,
meio compridinha, ok? É como se fosse, sei lá, em português não tem, uma letra assim compridinha. Enfim. E aí, por enquanto, acabou essa história. A Torá para de contar e começa a contar sobre outros assuntos, descendências deles, do Caim, etc. Passou-se, fala o grande Arizal cabalista, passou-se 2.300 e poucos anos, a história se repetiu. Quando, no Egito, fala o Arizal que Moisés, ele era a reencarnação do Abel. Uma uma das insinuações a isso era que a Eva deu à luz a um terceiro filho, Shet, eu acho, Sete, deu à luz a Sete, aos 130 anos. Depois que Adão deu para Eva o fruto proibido, ele não tocou na Eva por 130 anos, penitência, não quis mais saber dela. Porque a Eva que deu para ele o fruto para comer. Ele não quis tocar mais nela. Depois de 130 anos aconteceu algo que ele tocou e do toque acabou nascendo, então, né, foram mais adiante, acabou nascendo Sete. 130 anos. A mãe de Moisés deu à luz a ele também aos 130 anos, a Yocheved. Yocheved, como é que fala? Joquebed. Ok. Joquebed deu à luz a Moisés aos 130 anos também. Então ele era a reencarnação do Abel. E tem uma passagem que a Torá conta que Moisés ele saiu, ele tinha 18 anos. Ele era o filho adotivo do faraó. Aliás, da Bate, a filha do faraó. Ele era neta ele foi adotado pela filha do faraó, pegou ele no cestinho. Cresceu no palácio do faraó, sabendo que era judeu. E quando ele cresceu, tinha 18 anos, ele foi sair para visitar os irmãos. E quando ele estava no campo, ele viu um egípcio chicoteando e batendo num judeu. E o que ele fez? Ele falou o nome de Deus. E com esse nome de Deus ele matou o egípcio. E ele enterrou o egípcio no chão, na areia. Conta o Arizal que aqui começou o início do concerto do Caim e do Abel. Não uma vingança, mas um concerto. Assim como no início Caim matou Abel, agora Abel, que era Moisés, teve que matar aquele egípcio que era a reencarnação do Caim. Assim como Caim enterrou Abel, assim também Moisés enterrou o egípcio para pagar aquela bondade que ele fez. Só que quando ele enterrou o egípcio, o faraó ficou sabendo do caso e quis matar o Moisés. Então logo em seguida na Torá você vê, nos versículos seguintes, que ele foge, ele acaba chegando em Midian, Mesopotâmia. E lá ele acaba casando com a filha do Itró, Jetro. Certo? Itró em hebraico você escreve Yud, Tav, Resh, Vav. Ok? Se você parte essa palavra ao meio, você vai conseguir ler Yeter, Vav. Você consegue ler de uma maneira diferente. Yeter em hebraico significa mais. Vav é aquela letra que Deus colocou na testa do Caim. Então, Itró significa mais um Vav. O Itró, ele recebeu a alma do Caim, daquele que recebeu mais um Vav, quando o egípcio foi morto. A alma desse egípcio entrou dentro do Itró, do Jetro, sogro do Moisés. E Jetro deu a Tzipora, que era a gêmea adicional, que ele tinha pego no início da criação do Abel, devolveu para Abel então, e aí então, que era Moisés, e aí então se completou o conserto do pecado do Caim e Abel. Por isso também que um dos nomes do Jetro era Keinan. Ele tinha 7 nomes. Um deles era Keinan. Keinan em hebraico vem da mesma raiz etimológica de Caim. Ele recebeu a alma do Caim e assim completou todo o concerto dos dois. Ok? Exatamente. E assim a gente vê, o Arizal ele traz muitas coisas sobre reencarnação, e você acaba entendendo muitas passagens da Torá que a princípio não dá para entender, não são tão claras no primeiro momento, né? Por exemplo, uma passagem, já que a gente falando do Noé, depois do dilúvio, a gente vai estudar sobre isso, ele plantou uma videira.
E a videira cresceu e ele gostava muito de tomar um... e ele acabou se embriagando em determinado dia. Ele ficou bêbado, bebeu um pouco a mais, ficou bêbado. Tinha o neto do Noé, chamava-se Canaã. E esse Canaã, ele entrou na tenda do Noé e viu o pai assim, viu o avô assim. E ele então chamou o pai dele, que era o Ham. Como é que fala Ham? Cam. Chamou Cam. E o Cam, ele viu a nudez do pai, ainda fez coisas feias com o pai. E depois que o pai, o Noé, alguns dizem que ele castrou o pai. Por quê? Porque ele falou o seguinte: não é que ele ia ter mais um filho, vai ter mais filhos. E o Cam falou o quê? Caim e Abel, eles eram só dois. E o Caim matou Abel porque não queria que o outro herdasse junto com ele. Queria ter só ele só o herdeiro. Nós somos três, papai quer fazer mais um quarto para dividir a herança. Castrou o pai. Certo? Era bonzinho esse cara. Quando Noé ficou sóbrio, ele pegou e deu uma maldição para esse Canaã, para o Cã. Ele falou para o Cã que seu filho será escravo dos seus irmãos. Ou seja, esse Canaã será um escravo dos irmãos dele. Os irmãos do Cã eram Ram, Shem e Yafet. Sem, Cã e Jafé. Desses 100 saíram os povos semitas. Abraão saiu de 100, era descendente de 100. Esse Canaã, ele reencarnou no Eliezer. Como é que fala em português? Eliezer. Ele reencarnou em Eliezer, que era escravo do Abraão. Por quê? Já que esse Canaã, ele recebeu a maldição de ser um escravo para os tios, para os outros irmãos, então ele reencarnou em Eliezer, que era um escravo do Abraão. Só que esse Eliezer, ele é um escravo muito dedicado, muito fiel e muito dedicado a Abraão. Muito, muito, extremamente dedicado. Ele foi tão dedicado a Abraão que isso fez com que mais tarde, depois que ele faleceu, ele reencarnou no filho do Moisés. Filho do Moisés, qual era o nome dele? Moisés teve 2 filhos. Vocês conhecem? Sabe o nome? Gerson e? Não, esse é filho do José. Gerson e Eliezer. Então esse Eliezer, que era escravo do Abrão, ele reencarnou como filho de Moisés. Esse filho de Moisés, mais tarde, ele se converteu ao judaísmo, virou judeu. Então, pela dedicação que ele teve ao mestre, de servir o mestre com tanto, tanta devoção, tanto afinco, tanto empenho, com tanta fidelidade, mais tarde ele foi presenteado de ser o filho de Moisés, mais tarde virá até judeu. Numa reencarnação futura, ele se tornou pai do grande Baal Shem Tov, que também se chamava Eliezer. Então essa foi uma das passagens que o Arizal conta, certo? O Arizal, do pai do Baal Shem Tov, o Arizal não conta. O Arizal veio antes do Baal Shem Tov, mas o Baal Shem Tov revelou isso depois. Esses grandes sábios, grandes tzadikim, eles olham para você, eles sabem quem você foi nas últimas 24 reencarnações. Era como se isso soubesse da gente também, né? Ia ficar feliz saber que Se a gente soubesse, se Deus não revelou isso pra gente, é sinal que a gente não precisa saber. Se precisasse, né? Deus revelava. Mas eu aprendi que nisso daí, um rabino falou pra gente que a vida da gente é como uma espiral, né? Ele sempre está retornando, é como um parafuso que desce, depois ele volta de novo, mesmo grau. Exatamente. Sempre voltando, né? Exatamente. Mas, enfim, isso sobre a passagem da Torá que a gente estava estudando. Ok. Queria falar uma coisinha hoje também sobre o dia de hoje. O dia de hoje é o dia 10 de Shvat em hebraico. Esse dia é o dia 10 do mês 10. Foi o dia em que, em 5710, faleceu o sexto Rebbe de Chabad, porque o nosso Rebbe, ele assumiu a liderança do movimento Chabad. O Rebbe de Lubavitch, que vocês conhecem, a gente falou muito sobre ele, ele é o 7º Rebbe da dinastia. Ele assumiu a liderança nesse dia também. Ele virou Rebbe nesse dia.
virou o líder espiritual da geração, ele virou